Bom dia, igreja. Bom dia a você do YouTube. Graça e paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Desde já vocês já estão sendo muito abençoados, porque só o fato de estar aqui nesta manhã, glorificando, buscando esse Deus maravilhoso, é motivo de bênção. Aqueles que não vieram, infelizmente, vão perder tudo isso, de poder dar um abraço no irmão, poder olhar para a cara do irmão e falar: irmão, está tudo bem, está tudo certinho, glória a Deus. Então olha para o teu irmão aí, dá um sorriso para ele aí logo cedo, né? Mas aquele sorriso bonito, aquela coisa bonita, aquela coisa que vem de dentro, aquela alegria toda, porque estar na presença de Deus, congregando com nossos irmãos, é motivo de alegria, gente. E se ponha de pé, vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Hoje é o dia que o Senhor preparou para todos nós, o adoramos em espírito e em verdade. Então, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, glorifica esse Deus aí. Se você é grato a esse Deus, se você tem gratidão no teu coração, abra aquele sorrisão e fala: Deus, que coisa boa é estar aqui, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, adorando o Senhor. Que coisa boa, Senhor, estar em tua presença, Senhor. Muitos, Pai querido, queria ter o privilégio que eu tenho, Pai querido, mas infelizmente muitos estão em cima de uma cama no hospital. Eu não, eu posso estar aqui porque eu estou andando. Eu posso ver, eu posso cantar. Então glorifica a Deus por isso, irmão. Glorifica a Deus pelo pão de cada dia que Ele põe em tua mesa. Isso é motivo de você estar aqui glorificando a Deus, não com tristeza no coração, porque onde Jesus está tem que ter alegria, tem que ter paz, porque Ele diz, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 no nome dEle, Ele está. Então eu creio que Jesus está aqui. Se você crê, então alegra teu coração agora, abre teu coração com Deus, fala aquilo que realmente você tem vontade de falar para o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, cantando Romanos 16, 19, porque esse versículo diz assim: seja excelente para o bem e inocente para o mal. É tipo Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós, e rejeita o diabo, que ele fugirá de vós. É mais ou menos assim, resumindo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe do diabo você fica. Então, alegra o coração do Senhor agora, dando um chute no diabo. Glória a Deus, vamos cantar para Jesus? Alegria no coração, cadê as palmas? Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz: seja excelente, vai, para o bem e inocente, para o mal. Seja excelente, para o bem e inocente, para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, Romanos 16, 19 diz: seja excelente, para o bem e inocente, para o mal. Seja excelente, quero ouvir, para o bem e inocente, para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder Sobre os nossos pés. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz: seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Seja Deus excelente, para o bem e inocente, para o mal. E o quê? Deus de paz Esmagará Satanás sobre os nossos pés. E
E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz Esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Aleluia! Alegria na casa de Deus. Amém, Jesus. Vamos exaltar o Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. É muito bom estar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Elias tinha acabado de sair de uma batalha com Jezebel e todos os seus profetas, Acabe, lá em 1 Reis, capítulo, se eu não me engano, capítulo 18, versículo 19, versículo 44. Ele tinha acabado de sair de uma guerra, de uma batalha espiritual, de uma batalha frontal com Acabe, Jezebel e seus profetas. E aí Elias tinha dito: não vai chover durante 3 anos e meio, e não choveu. E Elias disse para o seu servo: sobe lá e vê se está chovendo, vê se vai chover. E o seu servo subiu 7 vezes, 6 vezes, e na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão Roberto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que foi 7 vezes, e 7 vezes ele subiu. Então, se você está esperando a bênção de Deus, não desista agora não. Permaneça firme, que a bênção vai chover. Que o Senhor está mandando chuva de bênção para você nesta manhã. Se você tem esperado pela resposta da oração que você fez a Deus, não desista não, continue firme e forte, porque o Senhor vai chover. E Ele já está fazendo chover nesta manhã, na tua vida e na minha vida. Aleluia, Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Diz assim, ó: vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover. Vai chover, Jesus. Vai chover, Jesus. Abre as comportas dos céus. Agora diz assim, ó: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Jesus. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Fala agora assim, ó. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover, Jesus. Vai chover, Jesus. Abra
Peça agora. Jesus virá. Peça, 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 peça. Seja pidão. Ele vai descer. Descerá. Se pedimos, Jesus virá. Agora vai, ó. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus, vai chover. Oh Jesus, vai chover, Senhor. Abra as comportas dos céus, olha da chuva. Recebe aí, recebe a tua bênção em nome de Jesus. Jesus está mandando hoje. Já abriu. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eita, Deus maravilhoso. Bate pra mão para Jesus. Desocupa a mão e ó. Eita, Deus maravilhoso. Ele já fez chover. Já chegou. A tua bênção já chegou. Só recebe em nome de Jesus. Sai daqui com ela. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Assim como uma corça anseia por água, como terra seca, nós ansiamos pela presença de Deus em nossas vidas. Nós não temos que simplesmente aplaudir o Senhor. Nós não temos que simplesmente vir à igreja. Nós temos que ter o coração aquecido por esse Deus maravilhoso. Já chegar glorificando. Oh Deus, como é bom estar em tua presença, Senhor. Mais uma vez, cantando, adorando. É isso que Deus se agrada, porque o Senhor se agrada. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, independente da situação que você esteja passando, do problema que você esteja passando, o Senhor é a tua força. E Ele sendo a tua força, você tem que confiar e acreditar que a vitória é certa em nome de Jesus. Assim como a corça anseia por água, você tem que ansiar pela presença de Deus em tua vida. Você tem que aquecer o coração. Chega de frieza. A corça, quando corre muito, as patas delas esquentam e ela procura uma água para resfriar suas patas. Então, alegra o teu coração nesta manhã. Deixa Jesus cuidar de você. Aleluia, Jesus. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Ei, meu, diga assim. E Deus meu, assim, assim como a corça anseia por água, como terra seca, meu coração tem sede de ti. Ei, Deus, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Diga assim, ó. Inunda o meu coração. Diga, Jesus, inunda meu coração de alegria.
meu coração. E o quê? Vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem o quê? Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Diz de novo. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem, 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 vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Diz assim, vai chover, Jesus. Vai chover, Jesus. Vai chover. Vai chover. Aleluia. Vai chover. Filho de Jesus, vai chover alegria na minha vida. Aleluia, Deus. Cadê as palmas do Senhor? É para Jesus. Desocupa as mãos. Eu sei que quando fala no nome de Jesus, a gente fica paralisado. Quando fala no nome de Jesus, a gente fica paralisado, porque esse nome tem poder. Sobre esse nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então, quando falamos no nome de Jesus, é algo assim fantástico. É algo que enche a nossa vida de alegria. Porque Jesus é alegria, Jesus é paz, Jesus é felicidade. E se você entregou a tua vida para Jesus, você tem que ter essa alegria no teu coração, independente das coisas, dos problemas que você esteja enfrentando. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Glórias a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor para juntos bendizermos, glorificarmos esse nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, que a graça do Altíssimo invada cada coração, cada lar nesta manhã, em nome de Jesus, que chuvas de bênçãos do Senhor caiam sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, que possamos continuar sendo abençoados com tudo aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer em nós e através de nós. Amém? Nós temos alguns avisos para estarmos passando para a igreja. Hoje nós teremos um encontro de mulheres, um estudo às 5 horas da tarde. Então você, mulher, venha para estar participando desse estudo. Sempre somos muito abençoadas por estarmos juntas em comunhão. Então, às 17 horas, as irmãs esperam por vocês. Amém, Jesus. Temos ali também um convite. Eu gostaria de ler para os irmãos também. Eu não enxergo ali na televisão, está muito pequeno. É um intercâmbio, Mensageiras do Rei, no dia 4 de março, das 14 às 17, com a preletora Miriam Dias. A irmã Sara depois estará também divulgando Glória no grupo Deus. da igreja. E as irmãs também que quiserem participar. Não temos Mensageiros do Rei na nossa igreja, mas os irmãos que quiserem estar indo lá também, na Igreja Batista do Novo Testemunho, também estão convidados, é aqui perto a igreja, no Jardim Almanara. Aleluia, São Deus. convidados para estarem lá no próximo sábado, às 16 horas. Irmãos, nós divulgamos também a cantata de Páscoa. Eu passei para os irmãos a cantata, para os irmãos estarem ouvindo em suas casas, estarem aprendendo. E o primeiro ensaio que nós teremos será na sexta-feira, às 20 horas, para a cantata de Páscoa. Será na sexta-feira, às 20 horas, e no próximo domingo, às 16h30. Então, as irmãs, os irmãos, os coristas que estão ensaiando,
Estejam já guardando essas 2 datas. Eu vou estar também divulgando depois isso pelo WhatsApp, para os irmãos guardarem essas 2 datas. Os 2 primeiros ensaios, na próxima sexta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 16h30. Espero que os irmãos já venham afiados aí e afinados para a gente estar fazendo o nosso primeiro e segundo ensaio e podemos prosseguir. O nosso musical será na sexta-feira da Paixão, às 19 horas. Então, para os irmãos já estarem se preparando também. Cantata de Páscoa será na sexta-feira da Paixão, às 19 horas. E no domingo de Aleluia, domingo de Páscoa, a cantada será feita pelas crianças, pelo departamento infantil, no culto da noite. Então, não deixe de estar participando daquilo que Deus tem para fazer na nossa igreja, fazer em nós e através de nós. Amém? As atividades também da semana, os nossos cultos de oração. Bom dia, Espírito Santo, terça-feira, às 8h30 da manhã, com meu esposo Roberto à frente. Na quarta-feira, o pastor Luciano, no culto de oração às 20 horas, que possamos estar juntos, estarmos envolvidos naquilo que Deus quer fazer na nossa igreja. Amém? E aos domingos estamos aqui, das 9 às 10 com a nossa IBD, aprendendo a palavra do Senhor, e os cultos de celebração às 10 e às 18 horas. Por isso que possamos estar juntos, para estarmos avançando e prosseguindo naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? E nós vamos adorar o Senhor nesse momento, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Os irmãos também divulgaram a nossa ação social. Não deixe de participar, de estar dando o seu alimento, ou em oferta, ou trazendo o quilo também para estarmos abençoando as vidas que precisam também de receber o pão que alimenta o seu corpo físico. Então, que possamos continuar para tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa igreja e prosseguindo para o alvo. E nesse momento nós estaremos cantando o hino 487, dizendo que precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para nós. Enquanto nós cantamos, você pode dedicar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que o Senhor tem te dado, que possamos continuar cuidando da casa do Senhor, o lugar que o Senhor nos deu para estarmos juntos em comunhão e em adoração. Amém? Vamos ficar em pé e vamos estar celebrando ao Senhor. Precioso Jesus. Amém, Jesus? Vamos cantar todo mundo? Quem sabe canta, vai. É aquela alegria para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Enchei o tom para ficar confortável para a gente. Amém, Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras darei, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para Precioso demais. Precioso é Jesus para mim. Vai. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluia. Mais alto. A porta do meu coração, humilde e mais obrador. Tá melhorando. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer.
Precioso é Jesus para mim. Eu quero ouvir mais alto. Precioso é Jesus para mim. Junto com o coral de Deus lá em cima agora, vai. Precioso é Jesus para mim. Ô glória! Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. É o quê? Precioso é Jesus para mim. É a glória minha. Mais alto. Que povo lindo! Servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Todos os anjos estão cantando. Precioso é Jesus para mim. Glória a Deus! Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Aleluia. Jesus é precioso para você? Jesus é precioso para você? Então põe isso no teu coração. Fala: Jesus, tu é muito precioso para mim. Jesus, daqui para frente eu quero fazer só aquilo que te agrada, porque eu te amo, porque o Senhor é o único na minha vida. Não existe mais nada que seja precioso na minha vida a não ser o Senhor. Põe isso no teu coração e viva isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por esse momento, pelos dízimos e ofertas consagrados a Ti. Nós agradecemos e continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Abençoando as crianças também que subirão para a continuidade do seu estudo. Que o Senhor esteja abençoando a cada criança, as professoras também que estarão ministrando a Tua palavra. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, as crianças vão subir para o seu estudo da lição desta manhã. Quero chamar o pastor Luciano, ele estará orando e abençoando o preletor desta manhã. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós orarmos, né, a nossa irmã Laura trouxe um assunto importante, né, irmã Laura? Nós cantamos Romanos 16, 19, diz, né, sejam excelentes para o bem, né, inocentes para o mal, e o Deus de paz esmagará Satanás sob os vossos pés, né? Na letra está escrito sob, que quer dizer embaixo dos nossos pés, e muitas vezes nós mesmos nos desatentamos e falamos sobre, né? Sobre é acima, sob é abaixo. Nós não queremos que Deus esmague Satanás sobre os nossos pés, né? Imagina só alguém aí esmagando uma barata em cima do teu pé. Vai doer pra caramba, não vai? Então é sob e não sobre, tá bom? Eu vou convidar aqui a nossa diaconisa. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Hoje ela está responsável de trazer o seu testemunho, uma palavra à igreja, que com certeza abençoará a todos nós. Amém? Vamos colocar em pé? Estenda suas mãos aqui para frente. Pai de amor, Pai de bondade, neste momento, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor Deus, e no meio da Tua congregação, ó Pai, nós estendemos as mãos, ó Deus, orando, ó Deus, pela nossa irmã Eliana, a diaconisa, ó Deus, que o Senhor reservaste, ó Deus, para abençoar esta igreja, Pai, e através, ó Deus, da vida dela e do seu testemunho, nós queremos ser edificados, Pai. Que o Senhor a use, Senhor Deus, nesta manhã e fale, Senhor Deus, através do testemunho dela, a igreja, Senhor Deus, pois é a oração que fazemos em nome de Jesus, crendo que já recebemos o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Bom, chegou a minha vez. O meu testemunho, eu já contei um pouco dele várias vezes, mas eu vou ter que contar tudo de novo,
quem não sabe, e para eu chegar aos dias de hoje. Se eu começar pela metade, muitos vão ficar sem entender. Para que testemunhar, irmãos? Como foi dito na terça-feira, no Bom Dia Espírito Santo, temos que testemunhar para que, através do nosso testemunho, as pessoas vejam o que Deus faz em nossa vida. As pessoas vejam que o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, um Deus que agiu no passado, Ele age no presente e sempre vai agir no futuro. Por isso, a razão de testemunhar, irmãos, para as pessoas, para que sirvam como um incentivo também, das pessoas quererem experimentar desse Deus tão maravilhoso, que faz tanto em nossas vidas. E, para começar, eu quero dizer assim, que eu nasci num lar evangélico, graças ao Pai. Somos 6 irmãs e um irmão, fomos em 7. Né? E a minha mãe cuidou da gente praticamente sozinha, porque quando eu comecei a me entender, nos meus 7, 8 anos, o meu pai já tinha se desviado e tinha saído de casa. Então, foi a minha mãe toda a vida. Tivemos assim como muita gente, uma infância difícil, principalmente por parte do lado financeiro. Mas a gente era feliz. Deus sempre estava provendo, não nos faltava nada. Nada mesmo. Sempre usava algum vizinho, para não deixar faltar nada. E a minha mãe sempre firme, sempre conduzindo a gente nos caminhos do Senhor. E ai de nós se não fosse. E eu dou glória a Deus por isso. Porque muitas vezes, sem querer, por obediência, a gente ia para a igreja. Às vezes, a mente nem estava aqui, só estava o corpo com medo da mãe. Mas a gente via. E o meu nascimento, eu nasci uma criança miudinha. Né? Minha mãe contava que tem tias minhas que Deus já levou, que não queria nem me pegar no colo, de tão miudinha que eu era. E eu tenho certeza que alguém aqui já ouviu dizer que leite materno não sustenta, dá mamadeira para essa criança. Muitos já ouviram isso. E eu acho que a minha mãe seguiu essa sugestão. Além de leite materno, entrou com mamadeira. E eu adquiri uma doença chamada mal de Simioto. Eu vou ler para os irmãos que não sabem o que é essa doença. Mal de Simioto, nome popular, mal do macaco. Em algumas regiões do Brasil, da desnutrição causada em crianças pequenas por alergia a leite de vaca ou incapacidade de digerir o mesmo. A doença aparece normalmente quando o aleitamento materno é substituído por leite de vaca ou leite em pó. Muitas vezes, o intestino de um bebê não produz as enzimas necessárias a digerir esse produto de origem animal e fica desnutrido. Normalmente, desaparece com a volta do aleitamento materno ou por uma ama de leite, ou por algum leite que o médico indique. E eu andei pesquisando, muita gente na internet relata que sarou, acreditam ter sido curadas por benzedeiras. Naquela época tinha muito disso. Leva essa criança para benzer, essa criança está com mal olhado, leva para benzer. E a minha mãe, lógico, não fez isso. Ela fez melhor. Ela ouviu dizer, na época, que na Igreja do Deus Vivo, ali na Parada Pinto, iria estar uma missionária que tinha o dom da cura. E ela me levou lá. Dias antes de Deus recolher a minha mãe, ela me contou tudo isso com riqueza de detalhes. Eu sempre soube dessa história, mas eu não soube com os detalhes que ela falou. E ouvindo ela contar, eu pensava, meu Deus, por que ela está contando isso? Eu já sei dessa história. Enfim, ela contou que ela foi para essa igreja com fé,
uma fé inabalável, me levando no colo. A gente morava na Vila Souza, ela foi para a Avenida Parada Pinto a pé. Ela disse que no meio do caminho a sandália dela quebrou. Ela foi descalço. E criança no colo, a tendência é você ir mais devagar, você não consegue andar rápido, né? Principalmente na idade em que ela se encontrava. Ela chegou atrasada. O momento da cura tinha passado. E ela contava que ela ficou, mesmo assim, ela esperou o final do culto e ficou em pé na porta. E ela disse que essa missionária olhou para ela, não chamou ela lá na frente, e simplesmente falou para ela assim: você que está em pé na porta, vai para casa, alimenta a sua filha, porque a sua fé curou a sua filha. A sua fé. E Deus levou a minha mãe, e eu com aquilo na cabeça. Irmãos, Deus não deixa ninguém enganado, tudo Ele tem um porquê, tudo Ele avisa antes, Ele não pega ninguém de surpresa. Cabe a nós estar esperto, ouve a voz de Deus, Ele não pega ninguém de surpresa. Ele avisa quando vem coisas boas, como também avisa quando vai vir coisa triste. Na hora a gente não entende nada, mas depois a gente entende, dando lugar à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Ele entende. Enfim, fui curada, cresci com uma infância difícil, mas feliz. Uma adolescência do jeito que eu disse, sem querer vir, mas vinha por obediência. E no decorrer desse tempo, Deus foi trabalhando na minha vida, na vida das minhas irmãs, né? Aos 13 anos eu me batizei, né? Nós mudamos para uma casa aqui na Daniel de Toledo, muitos conhecem aqui, Daniel de Toledo. Ali morava minha tia Rosália. Mudamos para lá e eu queria muito ir para a Igreja Batista Vila Nova Cachoeirinha, porque eu achava uma igreja bonita, cheia de jovem, tinha muita social na época, então era para lá que eu queria ir. E a mãe falava: não, você não vai para lá. Aliás, vocês não vão para lá, mas eu era a que mais queria ir para lá. Mas por que, mãe? Não é igreja? A mãe não quer que eu vá para a igreja, eu quero ir para lá. Não, você vai para cá. É mais perto, é uma igreja simples. Você nem roupa tem para ir para aquela igreja chique. Ela falava. Olha a sabedoria. Tá bom, mãe, vou obedecer. Obedeci. Na época chegou aqui o pastor Cleobes. Foi onde ele me batizou aos 13 anos. Se batizaram eu, a Elizabeth e a Silene. Elizabeth se desviou um pouco, mas está voltando para a glória de Deus. A Silene se encontra na Renascer. Enfim, segui a adolescência, a juventude, sempre aqui. Sempre aparecia uma coisinha ou outra para fazer, e eu fazia porque me pediam. Deus ainda não tinha tocado no meu coração. Filha, é para isso que eu te quero. Ou se tocou, eu não percebi, porque eu vinha só por obediência mesmo. Irmãos, eu digo para os irmãos que, sem sombra de dúvida, no momento em que Ele me curou na porta daquela igreja, foi o momento em que Ele me marcou e me separou para servir. Eu que ainda não tinha percebido. E foi num dia, em uma cantata de Natal, que eu recebi o meu chamado. E, para eu falar sobre isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 16, 1 e 2. Eu peço para que coloque aqui, porque a minha Bíblia é uma versão diferente. Recomendamos a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Sencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio
para muita gente, inclusive para mim. No dia em que aconteceu essa cantata, era o irmão Caselato que servia a ceia. Só que o irmão Caselato, ele estava participando da cantata. Como que ele ia servir? E foi onde eu recebi o convite, juntamente com meu esposo, para a gente estar servindo a ceia. E mais um tempo para frente, essa cantata foi repetida aqui. E eu lembrei do momento. E eu senti alegria em fazer aquilo. Eu me senti bem. Foi aonde Deus tocou no meu coração. No momento em que eu fui servir o irmão Caselato, ele falou assim, que alegria em ser servido. Aí meu coração sentiu mais de alegria ainda, onde eu tive a certeza de que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Servir. Não somente a mesa, mas onde fosse preciso. Irmãos, eu não sou muito de falar, principalmente com uma câmera olhando para mim. Mas Deus há de ter misericórdia da minha vida e eu vou conseguir. Enfim, cheguei no pastor Paulo, falei, pastor Paulo, eu recebi o meu chamado. E é isso que Deus quer de mim. Tem certeza? Tenho. Eu tive algumas aulas com ele me passou como que seria, como que não seria. Enfim, no mês de março, onde eu fui consagrada, foi lido esta passagem. O pastor Isaías pregou sobre a irmã Febe. Eu vou ler aqui algo sobre ela, do qual eu me identifico muito. Era uma mulher que gostava de servir e trabalhar na igreja de Sencreia, cidade portuária, próximo a Corinto. Paulo, na carta aos Romanos, a recomenda de forma bastante destacada. Era considerada diaconisa, colaborou com atividades ministeriais de sua cidade. Paulo a chamou de irmã, o que podemos concluir que ela ajudou nos trabalhos da igreja e em seu ministério. Apesar de grande importância, o seu nome aparece somente nesta passagem. Febe deu abrigo e ajudou Paulo em sua caminhada ministerial e provavelmente ajudou a outros cristãos também. Enfim, vim sendo preparada. Deus me confiou 3 filhos lindos, 3 noras que só vieram a somar na minha vida, na vida dos meus filhos. Um neto lindo, diga-se de passagem, que está crescendo, sendo também levado para conhecer os caminhos do Senhor. Fui consagrada aqui, de joelhos, com os pastores, e tinha uma diaconisa também, com imposição de mão. Mércia, no dia que você foi consagrada aqui, você deve ter tremido. Eu tremi muito mais. Porque a gente sente o peso da responsabilidade. E também ter a certeza de que é para Deus. É o que nos acalma. Que é para Deus e não para homem. Que servimos. E estou aí, irmãos. Como eu disse, não sou muito de falar, eu gosto mais é de fazer. E como a Febe, ela só fala dela só nesse texto, eu também não gosto muito de aparecer. Ah, foi a mãe Eliana. Não, pelo amor de Deus, não precisa nem falar que foi eu. Eu gosto de fazer, de servir, eu gosto de trabalhar. Assim como foi esta diaconisa aqui, que aparece em Romanos 16, de 1 a 2. Tenho obedecido o Senhor, dado ouvido à sua voz. Não tem coisa melhor. Muitas coisas é o que eu falei, não entendo, mas Deus, aos poucos, Ele vai mostrando. É para isso, é para isso, é para isso. Você fez isso por isso, você fez isso por aquilo. Deus mostra, irmãos. A gente só tem que estar esperto, atento à voz dEle. E também tomar o cuidado de não achar que é Deus falando quando não é. E partir por caminhos errados. Temos que ter
perspicácia, acho que é assim que fala, para saber quando Deus está falando ou não. Não deixa ninguém enganado. Ele mostra através da Bíblia, através de alguém, através de sonhos, onde ele tem feito muito comigo, que está acontecendo alguma coisa ou vai acontecer. Quando ele levou a minha mãe, ele me mostrou de várias maneiras. No começo eu não estava entendendo nada. Principalmente quando ele usou o Luciano, que não era pastor ainda na época. Ele pregou sobre enfermidade, sobre Deus levar. Aí eu ali sentada lá no fundo, eu falei assim, não, isso não é para mim. Ele só está falando isso porque sabe que minha mãe não está bem. Passaram uns dias, aí veio o pastor Eduardo. Pregou a mesma coisa. Eu falei, alto lá. O negócio é comigo. Deus vai fazer alguma coisa. Mais para frente, eu sonhei que lá em casa a gente tinha reformado o portão de casa, que é o que se encontra hoje, um portão mais fechado. E a Sara chegava, batia no portão. A gente veio ver a irmã Persília, já que ela não está bem. É Deus falando. Deus mostrando. Enfim, se fez a vontade dele, no momento dele, não no nosso. E onde minha mãe foi um exemplo de vida, onde Deus usou ela até no leito de morte para falar do amor de Jesus. E eu faço o possível, irmãos, para seguir esse exemplo. Os ensinamentos que eu tive, não é fácil. Porque o nosso adversário, ele sabe, ele vê, né, a nossa vida, ele sabe do nosso proceder. Então, ele entra na nossa mente usando setas, jogando setas onde você possa cair, onde você possa desanimar. Mas eu procuro estar sempre firmada nos caminhos do Senhor. Ouvindo a sua voz, fazendo a sua vontade. Porque foi para isso que Ele me chamou, para fazer a sua vontade. E, irmãos, eu quero dar sequência aqui. E eu gostaria que abrissem em Ezequiel 47, onde eu ouvi uma mensagem sobre esta passagem, que tem muito a ver com esses momentos de testemunhos, de palavra dos irmãos que têm vindo aqui, mostrar as coisas gloriosas que Deus tem feito. E eu queria ler Ezequiel 47, de 1 a 5. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? O que eu quero trazer aqui, irmãos, o que eu ouvi e me chamou muita atenção. Quem conta estamos falando de Ezequiel. Ele era filho de Buzi.
era de família sacerdotal. Quando chegou na Babilônia, no exílio, ele tinha entre 25 e 26 anos. Quando teve essa visão, tinha mais ou menos 30 anos. Ele foi chamado para ser profeta daquele lugar, para revelar coisas grandiosas, gloriosas. E o Senhor tem algo a nos falar aqui. A cada dia aprendemos com Deus, que tem todo o cuidado para nos ensinar. Deus se preocupa com cada um de nós, mas precisamos estar atentos ao que Ele quer nos falar. Também temos que ter ouvidos para saber quando é Deus e quando não é. Então, aqui está um resumo de quem foi Ezequiel. Nessa visão do templo, irmãos, onde saíam águas, o templo, o trono de Deus. Essas águas do Espírito. E eu tomei para mim que essas águas no tornozelo é o nosso começo, a nossa caminhada cristã. Onde aceitamos a Cristo, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos na caminhada, começando a caminhar com Cristo. E já pode crer que lá vem luta, lá vem perseguição, já começa, porque o nosso adversário, ele não gosta de perder. Mas Deus não quer que a gente fique com a água no joelho, no tornozelo, nadando no raso. Deus quer que a gente progrida. Deus quer ver a nossa evolução. Ele não quer que a gente fique somente feito criança, no leitinho. Eu tenho esses testemunhos do meu passado, mas também tenho os de hoje. Ele não quer que ficamos somente no passado, porque Ele não agiu só no passado, Ele age hoje também. Então, essa água no tornozelo simboliza isto, o nosso início, a nossa busca pelas primeiras experiências. E ele caminhou mais um pouco, onde as águas batiam no joelho. Você já tem alguma experiência para contar? Você já está até os joelhos nas águas do Espírito. Você está com águas ao joelho na sua caminhada cristã. É impossível você não ter nada. Se você vive uma vida com Cristo, é impossível Deus não ter feito nada para você, nada com você. É impossível você não ter sentido a presença de Deus por um instante que seja. Mas também para a gente estar neste patamar, nós temos que ter humildade. Humildade no servir, no trabalhar. Pronto para fazer o que nos é convocado, porque o que eu disse não estamos fazendo a pastores, nem a irmãos, nem a liderança, é para Deus. Então temos que dar o nosso melhor. Temos que ser humildes na oração, em nosso prostrar, em nosso falar com Deus, no agir com o nosso irmão. Além de humildade, estar sempre pronto para servir ao Senhor com alegria. Porque o nosso trabalho não é e nem nunca será vão no Senhor. E caminhando mais um pouco, água nos lombos. Já estou com água na cintura, lombo que vem de lombar, né? Já estou com água na cintura. Eu já estou bem envolvida na obra do Senhor. Eu dependo de Deus. Mas a minha cabeça ainda está de fora das águas do Espírito. Nossa cabeça, que é a nossa mente, que muitas vezes nos leva a pecar. Cuidado, que a minha cabeça está de fora. Temos que nos agarrar mais ainda com Deus, para não cair em tentação de muitas coisas que todos os dias aparecem. Por menor que seja, a gente nem percebe. Aparece.
No dia do Bom Dia Espírito Santo, onde eu passei na padaria para comprar o pão para o café, eu pedi lá, me dá 2 pão desse. Quando eu fui pagar, a moça cobrou 3. Aí eu falei, mas eu pedi 2. Aí ela cobrou 3, mas ela pode ter se enganado. Eu vou cobrar 2. Falei, tá bom, cobre 2. Eu dei 2 passos para vir embora, aí eu parei, voltei no caixa. Eu falei para ela assim, eu vou olhar se ela colocou 3, aí eu volto e ela tira. Ela, tá bom, ela pode ter se enganado. Eu olhei, irmãos, tinha 3, só que eu paguei 2. Aí eu voltei no balcão. Falei, olha, eu pedi 2 e você colocou 3, e eu paguei 2. E pediu desculpas, eu também por não ter percebido. Mas são coisinhas como essa, irmãos, que temos que estar atento. Porque o inimigo não cansa. De instante em instante, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, são coisinhas como essa. Deus trabalha na nossa vida e muitas vezes nem percebemos. Por isso, o estar atento. Se eu saio de lá com os 3 pães e chego aqui e vejo que tinha 3, eu ia ficar com peso na consciência. E agora? Mas Deus tocou no meu coração e eu olhei e pude consertar ali o mal entendido e vim feliz por Bom Dia Espírito Santo e satisfeita. Porque muitas vezes esperamos o trabalhar de Deus em grandes coisas, mas é nas pequenas que Ele trabalha também, e às vezes muito mais. Água no joelho não pode ser uma situação de conforto. Porque eu leio, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo que me mandam fazer e já está bom. Até aqui está bom. Eu vou na igreja, eu escuto as mensagens. Se o pastor pede isso, eu faço. Se o irmão tal quer ajuda, eu ajudo. E pronto. Para muitos, essa situação é zona de conforto. E não é isso que Deus quer. Deus quer trabalhando, ganhando vidas, tendo experiências para contar, mostrando o poder dEle, que Ele realmente é um Deus vivo e um Deus que fala. 4º nível é o de águas profundas. Eu já estou mergulhada nas águas do Espírito, estou totalmente dependente de Deus. É o que diz, águas onde você só pode ir a nado. Não sei nadar, dependo de Deus. Que é o meu caso, não sei nadar, dependo de Deus. Quando você entra no mar, você só sente a força, a grandeza, a profundidade dele quando você está lá dentro. Porque de olhar, é um mar. Mas você sente o poder dele, a força que ele tem, quando você entra. E aqui, irmãos, o mesmo acontece com nossas vidas, com o mover de Deus em nossas vidas. Você só sente Ele agir na sua vida, você sente o poder de Deus, você sabe o que Ele tem a fazer na sua vida, quando você mergulha nas águas do Espírito, quando você se torna dependente dEle, completamente dependente dEle. Porque é ali que você vai confiar, muitas vezes ansiosos, conforme disse a palavra ontem. Não devemos estar ansiosos, porque no momento certo Deus vai agir, né? E estando mergulhados nas águas do Espírito, só temos a ganhar. Se queremos ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, que possamos mergulhar nas águas do Espírito.
para ver o poder de Deus. E um episódio que aconteceu na minha vida, eu fui convidada para ir num monte. Foi a primeira vez que eu fui no monte, eu nunca tinha ido. Vamos, você. Foi até uma amiga da Assembleia de Deus que me convidou. E eu fui. Fui com ela. E madrugada dentro, em oração, todo mundo orando, levando o seu clamor a Deus, fazendo seus pedidos, buscando o sobrenatural de Deus. E aconteceu comigo. Eu vi o sobrenatural de Deus. Aonde os galhos das árvores, eles se acenderam. Luzes azul assim, mais ou menos, que nem essa aqui. Os galhos se acenderam. Você via no chão os galhos acesos. E ali eu pude contemplar a maravilha de Deus, o sobrenatural dele, que ele me permitiu ver. E ali eu pude me alegrar e ter a certeza que cada vez mais Deus está comigo. E que apesar das lutas, porque elas continuam, Ele não me abandona e também não me deixa desistir. Porque Ele tem um plano que está se cumprindo na minha vida, ontem, hoje e amanhã. E eu estou aqui, irmãos, pronta para servir. Ontem a Miriam quis me passar uma tarefa de peso. Eu não disse não para ela. Eu disse, tá, eu faço. Se eu não souber, me ensina. Mas eu faço. Com Deus na frente, eu creio. Pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir o trabalho que for. Eu vou conseguir. Só que eu não sou melhor do que ninguém. Se eu posso, você pode. Somos todos iguais para o nosso Deus. Deus, Ele tem obras grandiosas, gloriosas, para realizar na vida de cada um aqui, presente. Mas precisamos sair dessa zona de conforto, precisamos parar de querer nadar no raso. Temos que nos aprofundar nas águas do Espírito, nos aprofundar o nosso viver com Deus. Onde a última empresa que eu saí, eu não falei para ninguém que eu era evangélica. E uma moça lá falou assim para mim, eu não te conheço não, mas você é evangélica? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu percebi pelo seu falar. E ali, no pouco tempo em que eu fiquei ali, eu pude passar experiências e também ouvir experiência, onde a minha passada ali não foi em vão, né? Foi onde também eu senti o trabalhar de Deus na minha vida. É uma empresa longe, mas eu precisei ir para aprender. Aonde a ansiedade tomou conta de mim, naquele momento, naquele tempo de 8 meses. E eu estava começando a ficar doente. Então, tudo aquilo que a gente ouviu ontem, muita coisa ali eu passei. Eu estava ficando doente já. Eu sentada, eu já estava cansada, eu não conseguia respirar, eu já não queria fazer mais nada, larguei a casa de mão e ponto, estou cansada. Falta de respiração, eu levei aquele cotonete abençoado no nariz umas 2 vezes, porque achavam que eu estava com Covid. E eu não tinha nada. Não tinha nada. Quer saber? Eu não vou mais trabalhar. Aqui não. É isso que está acabando comigo. Nem a obra eu estou conseguindo fazer mais. Eu não vou ficar aqui. Aí eu saí, irmãos. Em dezembro, eu saí do emprego.
Não que o meu esposo ganhe fortuna, mas o que ele ganha dá para nós dois. Graças a Deus, os filhos casados. E eu tenho certeza que se aparecer alguma dificuldade, Deus vai prover. E ali tudo que eu sentia sumiu. E rápido. Sumiu tudo, meu gente. E as meninas mandando mensagem, porque elas viram o meu estado. Você está bem? O que você está fazendo? Você está se cuidando? Falei, eu estou ótima. Estou me cuidando. E Deus também está cuidando de mim. E tudo aquilo que eu sentia sumiu. Não tenho mais nada. É assim, irmãos, que Deus trabalha na minha vida. Amém? E eu quero dizer que hoje aqui, nesta manhã, para viver o melhor dele em sua vida e com experiências no seu dia a dia, vamos mergulhar nas águas do Espírito. Amém? Consegui. E eu peço que os irmãos orem pela minha vida, porque o trabalho não para. E eu preciso muito de Deus me abençoando, não me deixando desanimar, que os problemas do dia a dia, que as lutas do dia a dia não venham a me atrapalhar para continuar fazendo a vontade dEle. Amém. A bênção de Deus, né? Nossa irmã Eliana, testemunho dela, pode sentar. Testemunho da nossa irmã Eliana, uma bênção daquilo que Deus tem feito, fez, né? E a palavra que o Senhor trouxe para nós esta manhã também. A gente vai descobrindo, né? As pessoas, né, irmã Laura? Você vê que bênção? Mais uma pregadora aí da palavra para nós, né? Bom, eu acho que a Karen e a Raquel perceberam que tiveram dobradinha da aula hoje, né? Hã? Porque as mesmas coisas que nós falamos hoje lá, a irmã trouxe aqui, reafirmando para elas, né, a vontade de Deus. E até no finalzinho nós podemos falar um pouco, né, sobre maturidade cristã, aonde nós temos pessoas que estão iniciando agora, né, estão lá com, como a irmã falou, com as águas, né, nos joelhos, com as águas lá embaixo, os tornozelos, né? Estão crescendo na fé, estão tendo experiências com Deus. E eu pude falar para ela que existem cristãos que estão há muito tempo na igreja e que ainda são bebês espirituais. Você não faz uma visita ou não dá um cumprimento e já é motivo para a pessoa sair da igreja, né? Choramingando. Não foi isso que eu falei hoje? Choramingando porque não deu a atenção que queria, né? São bebês, estão muito tempo na igreja, mas ainda não entenderam que a razão disso tudo aqui é Jesus, né? A razão de estarmos aqui é vivermos essa experiência com Deus. E quando não fazem a nós, isso não nos deve entristecer, mas nós devemos fazer. Porque uma das coisas que os bebês espirituais costumam fazer é pedir e cobrar algo que eles mesmos não fazem. Nós já tivemos irmãos aqui na frente, olha, que não foram visitar, que estava doente, que isso e aquilo outro. Mas você vai ver no decorrer da vida da pessoa e a pessoa também não vai visitar, a pessoa também não vai no hospital visitar um irmão que está doente, só quer receber, não é verdade? E ontem eu ouvi uma palavra, meus amados, interessante. Porque eu estava preocupado nessa questão de pastor, porque eu falo, meu Deus, até quando a gente tem que ir atrás das pessoas? E ontem eu coloquei num vídeo nada a ver e o pastor que estava pregando me trouxe a resposta. Ele disse que havia na cruz duas pessoas. Jesus deu atenção àquela que estava interessada no reino dos céus, mas aquele que estava interessado em descer da cruz, esse ele não deu atenção. Um daqueles homens estava querendo Jesus somente para ter alívio da sua dor. Um daqueles homens só estava querendo Jesus para que ele
tirasse ele daquele lugar de dor onde ele estava. Se tu és o Cristo, então desce daí e salva a nós mesmos. Jesus não ligou para esse, não disse nada para ele, nem sequer deu atenção para ele. Mas aquele que olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no meu paraíso. Esse ele olhou no olho, olhou de cima embaixo e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Há pessoas que são bebês espirituais, vêm na igreja e não querem uma experiência com Deus. Essas pessoas, elas querem ser valorizadas. Foi o que falamos hoje. Essas pessoas, elas querem ser vistas por homens. Essas pessoas querem atenção de homens. Essas pessoas querem que a sua dor seja momentaneamente aliviada. E esses, aprendi ontem, irmão, deixa eles de lado. Porque você tem que dar atenção àqueles que desejam o reino. Àqueles que olham para Jesus, aqueles que querem olhar para Jesus, aqueles que não querem ficar só com as águas nos tornozelos. Para esses nós temos que dar atenção. Aqueles que não querem ficar só com as águas nos joelhos, esses nós temos que dar atenção. Aqueles que não querem ficar com as águas na cintura, mas querem se aprofundar no oceano do Espírito. Querem ter mais de Deus, e seja qual for a dificuldade, o problema e os levantes de Satanás na vida dela, ela não está preocupada com aquilo que o homem faz, mas com aquilo que Deus vai fazer na vida dela. Aquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está agindo, e quer mais de Deus, independente da situação. Ontem eu estive visitando o Felipe no hospital, e interessante, eu comentei com a Karen, com a Raquel, que a irmã Rosa estava lá e ela disse: estou passando por muitas dificuldades, mas ainda que eu venha a perder a minha casa, ainda que eu venha a ficar no pó, se tem uma coisa que eu não faço, é deixar Jesus. Não abandono Ele por nada. Por pior que fique a minha vida, por pior que esteja, ainda que não esteja vivendo aquilo que eu gostaria de viver, ainda que eu esteja sofrendo, e se piorar mais do que já está, se eu tiver que morar na rua, no pó, uma coisa que eu não deixo é Jesus. São esses que o pastor tem que correr atrás. São esses que o pastor tem que dar atenção. Não quer alívio momentâneo para a sua dor. Não quer usar a igreja para se aliviar das suas dores. Não quer usar a igreja para suprir a sua falta de atenção. Mas quer a igreja porque entende que dentro dela existe um Deus, e que ainda que os homens abandonem, e a palavra dele diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que os irmãos te esqueçam, ainda que a tua família te esqueça, você só está aqui, e você tem que estar aqui, porque há alguém que não te esquece, há alguém que te sustenta com as palmas das mãos dele. Você não precisa de pessoas, você não precisa de homens. Deus usa os homens para te abençoar, Deus usa a igreja para te abençoar, mas você tem que entender, você precisa entender que você tem que buscar a Deus. Você tem que buscar essa intimidade e esse crescimento com Ele. Porque quando os irmãos não estiverem lá na tua casa visitando, ou visitando no hospital, Deus não vai deixar de estar lá. Ele continuará lá. Ele continuará te abençoando. Então, meus amados, tudo que foi falado hoje aqui, foi falado para o nosso crescimento. Que nós possamos crescer e nos aprofundar nos rios, no oceano do Espírito Santo. Possamos ter experiências com Deus. Clame a Deus por socorro e veja Ele agir. A gente às vezes quer que o outro faça. A gente quer colocar responsabilidade sobre a igreja, e nós temos sim uma responsabilidade como igreja. Mas Deus quer muito mais do que isso na tua vida. Ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Ele quer que você fale com Ele e Ele use o teu vizinho que está do lado para te abençoar. Para você ver que Ele é Deus, independente se Ele vai usar a igreja para isso. Ele pode usar alguém que está do teu lado, que nem crente é, para suprir uma necessidade sua, como foi falado aqui a nossa irmã Eliana. Meus amados, que possamos crescer em tudo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
possamos sair do raso e nos aprofundar no rio. Nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, não se esgota o seu poder. E um poder que não se esgota tem muito a oferecer. Tem muito a nos aprofundar. E ainda que você se aprofunde, você nunca vai conseguir chegar no fundo. Porque Deus é um oceano interminável. Não vai chegar. E muitas vezes a gente está vivendo rasinho. E Deus tem muito mais a oferecer para nós. Sai do raso. Sai daí dessa posição onde você está. Não seja aquele que fica do lado da cruz reclamando e pedindo para que o Senhor te tire de lá, para tirar a tua dor, para aliviar o teu cansaço, para aliviar o teu sofrimento. Mas olhe para Ele como Deus e diga a Ele: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E você vai ver o sobrenatural acontecer. Ainda que Ele não te tire da cruz, ainda que Ele não te faça descer daquele lugar, ao abrir os olhos, você vai estar do lado dele, no paraíso. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos. E como a nossa irmã Eliana falou, que possamos nos aprofundar cada vez mais, né? Crescer, nos aprofundar no Espírito Santo, nos aprofundar em Deus, no conhecimento, nas experiências. E com certeza você vai ter muitas para contar no decorrer da tua vida, daquilo que Deus ainda vai fazer e daquilo que Ele já está fazendo e vocês não estão vendo. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Pessoal do louvor, por favor, subam aí, assumam a posição de vocês. Igreja, vamos colocar em pé. Nós estamos chegando ao final de mais um culto abençoado. Irmãos, eu não preguei não, viu? Quem pregou hoje foi a irmã Eliana. É que pastor é assim, pega, né? Ele se empolga que já foi uma bênção a pregação, e aí não tem como a gente não... Aposto que se você fosse você no meu lugar, você pegaria o microfone e faria a mesma coisa, porque uma vez que nós somos cheios daquilo que o Senhor nos fala, daquilo que Ele nos traz, né? Fica difícil conseguir manter a boca fechada, né? Vamos lá? Amém. A gente tinha preparado a canção Jesus Cristo Mudou, mas o pastor pediu para estarmos cantando Eu Navegarei no Oceano do Espírito. Vamos estar cantando, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar Eu Navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, nós te amamos, porque o Senhor que nos ensina a como andar no caminho do Senhor. É por isso que estamos aqui. Vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas e nos ensina cada vez mais a ser leal, fiel ao nosso amado Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, como em Pentecostes, desce sobre a tua igreja, que todos fiquem cheios, Senhor, do Senhor nesse momento, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de finalizar com uma canção que diz assim, a igreja conhece, foi a primeira frase que a irmã Eliana falou na palavra, no seu testemunho. E a canção ela diz assim: quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar os teus planos, Cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, e toca o Espírito. abre os céus, enche o teu coração. Aleluia, Deus. Ser reconhecido, marcado por transformações, provado pelo fogo, habilitado pela unção, sobre todos os meus dias. Entre a vida para a morte, Eu vou o quê? Anda com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. conhece os que são seus, Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Conhece, os que são seus, Ele sabe que você faz parte do reino do céu. Ele sabe que você é um verdadeiro adorador. Ele te separou e te marcou no seu altar para você servi-lo. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Obrigado, Deus. Senhor. O Senhor nos separou e o Senhor nos marcou no seu altar para servir. Amém. Pastor Luciano estará orando e encerrando o culto desta manhã. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Se você não entendeu ainda,
Vou repetir. Deus te separou, te marcou no altar dele para servir. Entendeu? Deus te separou. Deus te marcou no altar dele para você servir. Espero que essas palavras possam ir de encontro ao teu coração. Que você possa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Aquilo que Ele separou você para fazer. Servir. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar neste momento ao Senhor. Que logo mais à noite possamos estar aqui para servi-lo com alegria, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos marcou, um dia o Senhor nos chamou, e aqui estamos, ó Deus, para lhe servir. Que isso seja, ó Deus, uma realidade na vida de todos que aqui estão, Pai. Que todos possam entender o chamado que o Senhor tem para cada um. E que possa, ó Deus, servi-lo independente das dificuldades que esse chamado traz. Os problemas, as dificuldades, os inimigos que se levantarão, ó Deus. Mesmo com toda dificuldade, com todo problema, ó Deus, que possamos, ó Deus, entender esse chamado. Entender, ó Deus, que haverão lutas, que haverão, ó Deus, dificuldades, que haverão, ó Pai, momentos, ó Deus, em que o inimigo irá querer trazer trevas, mas a luz do Senhor habita em nós, ó Deus, e o que nós lhe pedimos, ó Deus, é que o Senhor nos traga à memória aquilo que nos traz esperança. Traz, ó Deus, à memória aquilo que nos traz esperança. Fortalece, Deus, o nosso coração, para que possamos cumprir o chamado que o Senhor colocou em nós. Para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, ó Deus, uma vez que fomos separados para o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo testemunho da nossa irmã Eliana, que possa ter ido de encontro, ó Pai, aos corações aqui esta manhã, e que cada um, ó Deus, através do testemunho de vida da irmã Eliana, Senhor Deus, possa entender qual é a Tua vontade para a sua vida, ao menos buscá-la, Senhor Deus, continuamente, porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando Tu me buscares de todo o Teu coração. Nós estamos buscando, ó Deus, e nós já o encontramos. E sabemos, ó Deus, que grandes coisas ainda viveremos contigo, Pai, até que o Senhor venha e faça nova todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de adentrar este lugar mais uma vez, e aqui juntamente com os nossos irmãos, ó Pai, poder adorar o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, durante a noite estarmos de volta aqui neste mesmo lugar, que o Senhor nos acompanhe da mesma forma que nos acompanhou nesta manhã, e que aqui possamos juntos render louvores ao Teu santo nome, louvores ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos leve para nossas casas debaixo da Tua santa proteção e nos guarde, nos abençoando, ó Deus, em todo o tempo, pois a oração que fazemos em nome de Jesus, rogando agora, ó Deus, que o Teu amor, o amor do Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão e a consolação do Teu Espírito, o Espírito Santo, esteja conosco e com toda a Tua igreja em cada canto dessa terra, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, vão em paz em nome de Jesus e até a noite, na grande festa que continuaremos fazendo ao nosso Deus. Amém.